Quais são os pontos negativos em um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias? Se inscreve aqui no canal e se este conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like antes de ir embora. Quais seriam os pontos negativos de um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, eu não enxergo pontos negativos, mas eu enxergo pontos de desafio. Quais são os principais desafios? E como o nosso vídeo ele é curto, eu vou deixar 3 desafios. O primeiro desafio é conseguir convencer aquele empresário que ele precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele enxerga este processo como um custo a mais na empresa dele. E você tem que usar uma pesquisa que foi feita pela Cisco ao redor do mundo. Olha que informação privilegiada que você vai ter aqui agora. A cada dólar investido em proteção de dados e privacidade ao redor do mundo, há um retorno sobre o investimento de 2,7 dólares. Que aplicação que dá essa? Você coloca 1 e volta 2,7? 270%? Uau! Olha que investimento! Só que a gente tem outra informação. Aqui no Brasil, não são 2,7 dólares que retorna, não. Aqui no Brasil, são 3,3 dólares. Me fala, que investimento que esse empresário vai fazer hoje, que ele coloca 1 dólar e retorna 3,3. 330% de retorno. Olha que virada de chave. Ele tem que entender que um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, todo este investimento que ele vai fazer, vai retornar. Silvia, calma. Entendi os números, achei muito incrível, mas retorna como? Retorna em fortalecimento da marca. Retorna também na percepção do titular que aquela empresa se preocupa com ele. Exemplo, se tiver 2 empresas concorrentes fornecendo o mesmo produto ou o mesmo serviço, qual você acha que o consumidor ou o titular vai escolher entregar os seus dados pessoais? Uma que se preocupa com ele, com a sua privacidade, com a segurança dos seus dados e a proteção dos seus dados, ou uma empresa que não está nem aí? Então, ele aumenta a percepção de valor do consumidor e também aumenta o valor da sua marca, ou seja, o equity da sua empresa. Olha que legal, é o valor percebido daquela empresa. Isso é uma grande virada de chave na hora que você vai fazer um processo de venda do seu projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Fazer essa viradinha de chave na cabeça desse empresário é um dos grandes desafios. Desafio número 2. Feita essa primeira venda ao empresário, você tem que fazer uma segunda venda. Como assim, Silvia? Segunda venda? Sim, você vai ter que explicar para aqueles empregados e os contratados daquela empresa que agora tudo mudou. Toda vez que houver o tratamento de algum dado pessoal, tem que haver novos processos, novos cuidados. E esse é um dos maiores desafios que eu vejo, e não sou só eu. Eu fiz diversas entrevistas ao longo desses últimos 3 anos e todas as pessoas falam que o maior desafio é lidar com o ser humano. Olha que incrível! O ser humano, ele não gosta de mudar, ele gosta de fazer tudo como ele sempre fez, e um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados vai trazer mudanças estruturais em cada um dos departamentos da empresa. E quanto mais antigo o funcionário for de casa, maior a resistência. Então você tem que criar uma empatia com esse empregado, com esse contratado, colocá-lo no lugar do titular, afinal de contas, nós somos todos titulares mesmos, para ele entender que ali ele está na função de um empregado ou um contratado daquele controlador, mas no dia a dia dele, ele é um titular. Então coloque ele neste lugar de titular que ele é, para que ele entenda como é bom quando um controlador protege e traz segurança aos seus dados pessoais. Eu não sei se você sabe a diferença de proteção e privacidade. Não existe privacidade sem proteção dos dados, sem segurança desses dados.
E eu gosto de pegar emprestado uma frase do professor Davis Alves. Ele diz assim: nós temos 3 tipos de vida. A nossa vida pública, que é aquela que a gente deixa as pessoas conhecerem, geralmente são as publicações nas redes sociais. Segundo, a nossa vida privada, que é aquela vida onde a sua família, os seus amigos mais próximos conhecem, e a sua vida secreta. E é essa vida secreta que a privacidade, a proteção desses dados vai proteger, porque é através dos seus segredinhos, e todas as pessoas têm, que as pessoas podem fazer chantagem com você ou levar à perda da sua reputação e da sua honra. Olha que importante. Então, a proteção dos dados dentro daquela empresa, ela é muito importante. Ensine isso, coloque essa consciência na cabecinha daqueles empregados e você nunca mais vai ter problema para que eles cumpram os novos processos e procedimentos para que aquela empresa prossiga adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Número 3. Entreguei o projeto de adequação. Tchau, empresa, tá tudo bonitinho, políticas desenhadas, processos desenhados, pessoal treinado, foi feito o pentest, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, como diria a Blitz, e os mais antigos vão entender, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas realmente, será que essa empresa vai manter esses processos como devem ser? O monitoramento, ele é eterno, então eu sempre brinco que um processo de adequação, ele começa e nunca termina. A própria Lei Geral de Proteção de Dados informa que o monitoramento deve ser periódico e todas as políticas e procedimentos devem ser atualizados de acordo com esse monitoramento que deve ser eterno. E aí eu pergunto para você, será que quando você for embora, o momento que você voltar para fazer o monitoramento, aquelas pessoas vão continuar cumprindo os processos, os procedimentos e as políticas? E é aí que eu tenho um grande desafio. As pessoas tendem a voltar ao comportamento antigo. É igual essas empresas que conseguem essas certificações ISO. Ai, a minha empresa tem a ISO 9000. Ela teve a ISO 9000 durante um ano. Eu não sei se vocês sabem disso. A certificação é durante um ano. Depois de um ano tem que ser feito um novo monitoramento para ver se aquela empresa realmente continua cumprindo os procedimentos da ISO. Assim é com a Lei Geral de Proteção de Dados. Depois de um certo período de tempo, você retorna lá, aplica um pentest, ou seja, um teste de penetração, para saber, será que aquela empresa continua cumprindo as diretrizes que foram trazidas com o projeto de adequação que foi entregue? E esse é um dos maiores desafios, justamente por isso, porque o ser humano, ele tende a voltar ao comportamento anterior. Então, esses são os principais desafios ou pontos negativos que eu enxergo na Lei Geral de Proteção de Dados. Você conhecia? Fez sentido para você esse conteúdo? Você sabia que aqui no meu canal todos os dias eu trago um conteúdo inédito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo inédito todos os dias sobre a Lei Geral de Proteção de Dados para levar a sua carreira para o próximo nível. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.